Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Nosso Deus é bom. Como nosso Deus é bom. E eu quero te convidar a fechar teus olhos aí na tua casa. E ainda em adoração, nós vamos orar mais uma vez. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nesta noite. Grande é a presença do Senhor sobre este lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque grande é a tua presença sobre nós. Por isso te exaltamos. Por isso te louvamos. Reconhecemos que tu és santo. E que só o Senhor é Deus. Santo. 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 Santo é o Senhor. Pai, a tua palavra diz que aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E em grande temor, eu creio que esta é uma noite a qual muito o teu Espírito tem a nos dizer como igreja. Como igreja nos quatro cantos da terra. Por isso há um clamor que ferve no meu coração para este culto. Vem, Espírito Santo. Vem com vento impetuoso sobre cada lar, sobre as nossas vidas, e traga-nos um genuíno romper em nossos ouvidos espirituais. Rompe, Espírito Santo. Rompe, Espírito Santo, os nossos ouvidos espirituais, para que depois deste culto nós venhamos compreender, nós venhamos discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. E aí te entregamos a honra, te entregamos a glória, te entregamos todo o nosso louvor, porque só tu és digno, 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 digno e merecedor de toda a nossa adoração, toda a nossa adoração. Por isso consagramos este culto a ti, só a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, aleluia. Bem, eu estou muito feliz por este culto, por este domingo, onde nós vamos poder celebrar um culto onde nós vamos poder trazer à memória a verdadeira Páscoa. A nossa esperança está em Deus. Num Deus que tem todo o poder, todo o controle sobre os céus e terra. E que um dia verdadeiramente, igreja, Ele virá para nos buscar. Por isso eu creio que esta é uma noite, um culto de grande alegria, de grande celebração, de grande regozijo, mas também este é um culto
de grande restauração no meio de nós. Da restauração do altar da adoração. Eu creio que esta é a noite que Deus separou nos 4 cantos da terra para que seja restaurado sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, sobre os seus, o altar da adoração. Sabe, na verdade, desde o ano passado, desde o meio do ano passado, o Senhor já estava falando ao meu coração sobre o ano de 2020. E coisas muito profundas que Deus estava me mostrando em relação ao ano de 2020. E uma das coisas que Deus me disse em relação ao ano de 2020 é que seria um ano da adoração genuína. 2020, o ano da adoração genuína. E não mais uma adoração debaixo de mistura, mas genuína. E é exatamente essa adoração genuína e pura que precisa voltar a ser levantada no meio da nossa geração, que precisa tanto ser restaurada no meio da nossa geração. Uma adoração genuína, porque será uma adoração gerada pelo Espírito e pela palavra. Ei! Gerada pelo Espírito, mas pela palavra. Exatamente como ela é. Sem tirar uma vírgula e sem acrescentar uma vírgula. Exatamente como ela é. Por isso meu coração enche nesta noite de grande temor, de grande expectativa pelo que Deus vai fazer depois desta noite, na igreja dele, nos 4 cantos da terra. Porque o que o Espírito Santo me diz, que depois desta Páscoa, nunca mais a igreja será a mesma. Nunca mais a nossa adoração será a mesma. E subirá como um cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Por isso eu quero que você fique muito atento. Não se distraia em nome de Jesus. Porque há uma direção que o Senhor vai liberar deste púlpito neste domingo de Páscoa. E a direção para nós como igreja, a qual o Espírito Santo nos fala nesta noite, é tempo. Igreja, é tempo. Igreja, é tempo de levantar, de restaurar o altar da adoração a Deus. Nós precisamos entender esta noite que a primeira coisa que precisa ser restaurada no meio de nós, que a primeira coisa que precisa ser restaurado no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é a adoração. A adoração a Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. A adoração a Deus tem que ser o primeiro altar levantado por Ele, para Ele. A nossa adoração a Deus, ela precisa estar à frente de todas as coisas, na frente das nossas vidas, seja na frente de uma cura, de uma provisão, de uma libertação.
na frente de qualquer movimentação que Deus pode fazer no meio de nós, a adoração, ela precisa falar mais alto. A adoração, ela precisa estar à frente. Nós precisamos compreender que de nada, igreja, de nada vai adiantar toda movimentação de Deus no meio de nós, seja com uma cura, seja com uma provisão, seja com bênçãos, se o altar da adoração não for levantado, se o altar da adoração não for restaurado, em vão se tornaria todas as coisas. Mas graças a Ele, que Ele não perdeu o controle. Um Deus que está sobre o controle de todas as coisas. E este é o tempo, e esta é a hora, que Deus mudará esse cenário. Porque Deus está levantando uma só geração nos 4 cantos da terra, com um só propósito, de adorá-lo. De pôr a adoração na frente. E então haverá uma grande movimentação de céus na terra. Mas saberão, conhecerão o Deus da palavra. O Deus da palavra, cujo tudo pode passar, mas a sua palavra permanecerá eternamente. Você está entendendo? Que a primeira coisa que precisa estar na tua frente, a primeira coisa que precisa ser levantada aí na tua casa, antes da cura, antes da provisão, antes de qualquer bênção, é o altar da adoração. É o altar da adoração. Por isso, nesta noite, eu quero falar com você sobre esse altar. O altar da adoração, que é tão necessário ser restaurado no meio da nossa geração. Tão necessário ser restaurado no meio de nós, filhos de Deus. E para você entender um pouquinho mais sobre este altar da adoração, que precisa estar à nossa frente, à frente de todas as coisas da nossa vida, eu quero falar com você, o Espírito Santo quer falar comigo, com você esta noite, através de Abraão. Porque Abraão, pastora, querido, porque Abraão foi um homem que teve uma vida de adoração, e não momentos de adoração, cujo adorar a Deus na vida deste homem se tornou a razão do seu viver. Porque Abraão, eu não sei se você sabe, mas durante a sua caminhada com Deus, ele fazia questão de levantar altares ao Deus. Abraão foi um homem que levantou altares a Deus durante a sua caminhada. E eu quero falar, o Espírito Santo quer falar conosco esta noite sobre o 4º altar que Abraão levantou a Deus. E esse altar, ele aconteceu lá no Monte Moriá. Que coisa tremenda, você vai ver o que aconteceu ali. Porque ali no Monte Moriá, neste altar, está apontando para o altar da adoração. Por isso nós vamos colocar os nossos olhos ali. E o Espírito Santo muito vai falar ao teu coração, muito vai falar ao teu coração esta noite, para a glória dele, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a ir até lá. Gênesis capítulo 22, do versículo 1 a 2. Onde relata o altar que Abraão levantou a Deus. O altar da adoração. E é exatamente este altar. O altar
Abraão levantou no Monte Moriá, que nossa geração, que eu e você precisamos também levantar. É a nossa vez. Igreja, nós tivemos um Deus de geração a geração. Sempre haverá uma remanescente. Assim como Abraão levantou o altar de adoração ali naquele Monte Moriá, nós também devemos levantar este altar da adoração no meio de nós, sobre a nossa geração. É a nossa vez. É a nossa vez. É a tua vez. É a vez da tua casa. Gênesis capítulo 22. Versículo 1 e 2. Abra lá. Você está lá? Amém? Eu espero que sim. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou, tem uma outra versão que fala, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Que Deus nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, trazendo um genuíno romper sobre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender aquilo que tanto o Senhor quer nos dizer esta noite. Amém? Bom, esse versículo 1 e versículo 2 fala de um tempo a qual Deus preparou para provar Abraão. Fala de um tempo, aquele era o tempo certo. Aquele era o tempo certo, ou seja, aquele tempo tinha a ver com o kairós de Deus para com a vida de Abraão, para que ele fosse provado, não por homens, mas por Deus. Então escute o que eu vou dizer, igreja. 2020 é o tempo certo. É o kairós dele para a nossa geração. É o tempo qual ele mesmo designou para provar a sua igreja. Exatamente como ele fez com Abraão. Você precisa entender que não tem a ver com homens. Não tem a ver com uma pandemia, não tem a ver com o governo, mas tem a ver com Deus para conosco, com Deus para com a igreja. E nesta noite nós precisamos compreender o que é realmente de fato esse provar de Deus para com as nossas vidas. O que é realmente esse provar de Deus para com a vida de Abraão? Sabe, muitas vezes nós temos uma visão muito errada, muito distorcida em relação à entrega do Isaque de Abraão a Deus. Muitas vezes nós temos uma visão tão errada, tão longe desse provar de Deus para com Abraão. E nós acabamos entendendo, muitas vezes, nós achamos que esse provar tem a ver com um período de dor, com um período de sofrimento, a qual Abraão deveria passar, ou com um período de grande pesar no coração de Abraão. Mas eu digo a você que esse tempo a qual Deus separou para provar Abraão não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com dor,
não tem a ver com pesar, não tem a ver com sofrimento. Não. Não tem. Essa palavra provai, ela tem a ver com conhecer por experiências próprias. Meu Deus, que coisa tremenda. Essa palavra provai, ela aponta para a mesma palavra que está lá em Salmo 34, versículo 8. E eu queria te convidar a ir até lá. Vai lá. Salmo 34. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, igreja. E bem-aventurado o homem que nele confia. Então escute o que eu vou dizer. Esse tempo de provar Abraão, ele tem a ver com um tempo em desfrutar o quanto o nosso Deus é bom, do quanto o nosso Deus é um Deus de benevolência. Quando a Bíblia fala que Deus prova Abraão, significa que Deus tinha separado, tinha preparado para Abraão um tempo a qual ele teria experiências próprias com a presença de Deus, infinitamente maiores e melhores. Porque nós servimos um Deus de glória em glória. Esse provar não tinha a ver com dor, não tinha a ver com sofrimento, mas tinha a ver em um tempo que Deus separou para que Abraão pudesse experimentar a bondade de Deus de uma forma muito mais profunda. Um tempo onde Abraão teria experiências muito maiores e melhores com Deus. De um tempo onde a bondade de Deus não só se revelaria na vida de Abraão, mas também continuaria se revelando sobre a sua geração. Um Deus que tem prazer em se revelar de geração a geração. Era um tempo que Abraão teria experiências tão extraordinárias com Deus, e que através dessa experiência, Abraão narraria para gerações vindouras quem é Deus. Você está entendendo? Que 2020 é um ano profético. É um ano que Deus está separando. É um ano que Deus designou para a sua noiva na terra, para a igreja na terra. Conhecê-lo de forma tão profunda, a ponto de ter as nossas próprias experiências com esse Deus. Experiências essas que serão maiores e melhores, porque está escrito na Bíblia que os planos de Deus para nós são maiores e são melhores. Este é o tempo de termos experiências com Deus tão profundas, que através dessas experiências narraremos para gerações vindouras quem de fato Ele é. De geração a geração. Para que de geração a geração Ele seja contado como realmente Ele é. E Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é Deus de benevolência. Ele é Deus de favor. Para todos aqueles que o ama guardando a sua palavra. Ele é bom. O mundo precisa saber quem de fato Ele é. Ele é bom. Ele é cheio de favor para aqueles que o amam
e o amam segundo a sua palavra. Este é o tempo, igreja. Por isso tão necessário nós como noiva, nós como filhos de Deus, levantar o primeiro altar, o essencial, o fundamental, para que todo o resto na nossa vida não seja passageiro, mas seja eterno. O altar da adoração. Já está entendendo até aqui? Amém? Que esse provar é um tempo de conhecê-lo de forma mais profunda, a ponto de ter experiências próprias, maiores e melhores, para que através dessas experiências você venha narrar quem de fato Ele é, de geração a geração. Então, no versículo 1, a Bíblia fala desse tempo do provar de Deus para com Abraão. Já no versículo 2, a Bíblia fala então que Deus pede o que a Abraão? Seu único filho. Seu amado filho, o filho da promessa, Isaque, a quem ele qual amava muito. Deus vem a Abraão e pede o seu filho como sacrifício a Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, nós precisamos começar a ter a visão correta sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Não segundo a nossa alma, não segundo a nossa razão, não segundo o nosso intelecto, mas pelo Espírito que habita em nós. Sabe, igreja, esse sacrifício, esse holocausto que Deus pede a Abraão, entregando o seu filho Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, a qual ele muito amava, nós precisamos entender que aqui não seria um sacrifício de morte. Esse sacrifício não tem a ver com um sacrifício de morte, mas era um sacrifício que apontava para um outro sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo, que de fato teve que morrer por mim, por você, mas que o final desse sacrifício foi a vida, e a vida em abundância. Então eu quero dizer para você que o sacrifício de Abraão não tinha a ver com morte, mas tinha a ver com vida, e vida de Deus em nós e através de nós, porque apontava para o sacrifício de Jesus, porque apontava para o sacrifício a qual Deus entregaria seu único filho como verdadeiro cordeiro para perdoar o pecado do mundo e para nos salvar. E o fruto do sacrifício de Jesus foi vida, vida, vida e não morte. Então esse sacrifício não tem a ver com morte. O holocausto a qual Deus pediu a Abraão tinha a ver com vida. Apontava para a vida. A vida dele em nós e através de nós. Nós temos algo para aprender nesse sacrifício, nesse holocausto que Deus pediu a Abraão. Sabe, querida igreja, esse sacrifício de Abraão, esse holocausto que Abraão levantou ao Senhor, é um sacrifício que muitos nos ensina a verdadeiramente ter uma vida com Deus. É um sacrifício que aponta para o que realmente é vida com Deus. E vida com Deus é desfrutar de uma aliança aonde ambas as partes se doam. Deus para comigo, mas eu para com Deus. Escute isso. Vida com Deus é quando agradar a Deus se torna e passa a estar acima
Deus ser agradado. É quando a vontade dele passa a estar acima da minha vontade. É nesse nível de relacionamento com Deus que nós passamos a gerar uma genuína adoração. É nesse nível de relacionamento com Deus que o altar da adoração passa a ser restaurado, levantado. É nesse nível de relacionamento com Deus que os céus não só se abrem, mas também os céus se movem, os céus reagem sobre os céus e sobre terra. É nesse nível de relacionamento com Deus, de vida com Deus, onde a vontade dele passa a estar acima da minha, acima das circunstâncias, que eu passo a experimentar, que eu passo a ter experiências próprias, que eu passo verdadeiramente provar o quanto ele é bom, o quanto ele é um Deus cheio de benevolência, e o quanto ele é Deus de provisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Provisão de Deus, ela tem que ser fruto de uma genuína adoração. Provisão de Deus, ela tem que ser fruto de uma genuína adoração. Caso contrário, todas as bênçãos se tornarão vazias, passageiras. Quantos filhos de Deus, quantos filhos de Deus da nossa geração, cujas bênçãos, cujo favor de Deus sobre as suas vidas não tem sido fruto de adoração, mas apenas de pura misericórdia. Uma vida só de misericórdia e não uma vida de adoração. Eu quero dizer para você que quando as bênçãos na tua vida, ela não é fruto de uma genuína adoração, ela terá tempo para começar, mas ela também terá tempo para acabar. É forte, mas é a realidade. Bênção para ser duradoura, bênção para narrar para gerações vindouras, ela tem que ser fruto de uma genuína adoração. Provisão na minha vida e na tua vida, toda provisão na tua casa, ela precisa ser fruto de uma genuína adoração. Aí sim, ela terá o peso da glória de Deus, a ponto de você narrar para gerações vindouras aquilo que o homem não fez, mas que foi a mão do Senhor quem fez, em favor da tua casa, em favor da tua vida. Provisão de Deus, ela precisa ser fruto de adoração. Caso contrário, ela se tornará vazia e passageira. Você está entendendo? E olha lá, versículo agora 3 e 5. Você entendeu que esse sacrifício, que esse holocausto tinha a ver com vida e vida mais que abundante, porque apontava para o sacrifício de Jesus. E olha o versículo 3 ao versículo 5. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento,
E tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, aleluia, 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 ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: que ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Meu Deus, que coisa extraordinária essa palavra adorado. Esse sacrifício representava a vida, mas esse sacrifício tinha a ver com adoração. Esse holocausto aponta para uma adoração. Tem a ver com o altar da adoração. E a adoração é quando você não abre mais a mão de pôr a sua adoração a Deus acima de coisas, acima de pessoas, acima de circunstâncias. A adoração a Deus é quando você decide colocar a sua adoração na frente de tudo, inclusive de você. E nós precisamos entender essa adoração. Essa adoração a qual Abraão fez questão de deixar claro aquilo que ele faria subindo ao monte. Ele deixa claro: ei, fique aqui porque nós subiremos, porque nós adoraremos e voltaremos. Era um tempo que Abraão compreendeu que aquele era o tempo de adoração, de levantar o altar de adoração ao seu Deus. Mas nós vamos entender que tipo de adoração é essa, a qual Abraão deixou claro na palavra, a qual Abraão fez questão de dizer aos céus o que ele faria. Sabe, igreja, essa adoração ela é muito mais do que palavras. Essa adoração ela é muito mais do que conhecimento da Bíblia. Essa adoração ela é muito mais do que boas ações. Essa adoração ela é muito mais do que louvarmos a Deus. Essa adoração é muito mais do que dançarmos a Deus. Essa adoração tem a ver com se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus. Nós temos que compreender, igreja, que é impossível adorar a Deus sem a obediência à palavra. O que Abraão estava dizendo no versículo 5: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havemos adorado, tornaremos a vós. O que Abraão está dizendo: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos e nos submeteremos à palavra de Deus. Em submissão, nós vamos nos submeter à vontade de Deus e voltaremos. Que coisa extraordinária! Era isso que Abraão estava dizendo: olha, nós vamos subir em submissão aquilo que Ele me manda fazer, em submissão, na íntegra daquilo que Ele me manda fazer, sem acrescentar uma vírgula, sem tirar uma vírgula, mas exatamente como Ele me pede. Uma vontade que passa a estar à frente dEle mesmo, de circunstâncias. Abraão decide colocar a sua adoração a Deus acima de coisas, acima de pessoas, acima de situação. Nós vamos compreender que é esse nível de adoração que precisa ser levantado na nossa geração.
Uma adoração que será gerada pelo Espírito, mas também pela palavra. Essa é a adoração que precisa voltar a prevalecer no meio do povo de Deus. Uma adoração totalmente ligada àquilo que Ele me pede. Uma adoração totalmente ligada a uma obediência aos seus princípios, ao seu padrão. Nós estamos vivendo um tempo de vergonha no meio da igreja, onde o altar da adoração anda caído, porque está havendo uma adoração debaixo de mistura, porque a adoração que muito tem acontecido no meio do povo de Deus é uma adoração que não tem sido acompanhada de obediência. E o pior é que a igreja tem acreditado que tem adorado. Não. Nós só podemos de fato adorá-lo quando de fato estamos em submissão, na íntegra, em relação à sua vontade. Caso contrário, a nossa adoração será uma adoração parcial, uma adoração cheia de mistura. Mas que bom que Deus não perde o controle. Que bom que Deus tem todo o poder para mudar esse cenário. E Deus designou sobre este culto, sobre o domingo de Páscoa, começar a mudar esse cenário. Porque há um povo nos quatro cantos da terra. Há uma remanescente nos quatro cantos da terra, que está ouvindo a direção de Deus exatamente como Abraão ouviu naquela época. Há um povo que tem compreendido, que tem discernido que o primeiro altar a ser restaurado no meio deles, em nossos lares, na igreja, não é a cura, não é a provisão, não é a bênção, mas tem a ver com a adoração. E há um povo que subirá em adoração ao Rei dos Reis, em submissão ao Rei dos Reis, em submissão à sua vontade, porque isso é adoração. Nós precisamos compreender que a nossa adoração a Deus tem que estar debaixo de uma obediência integral e não mais parcial, de uma obediência que tem que alcançar todas as áreas da nossa vida, porque há um padrão de Deus para todas as áreas da nossa vida. E esse é o tempo de eu e você decidirmos, como Abraão decidiu, deixar o jeito de Deus prevalecer sobre todas as coisas. Sim, há um padrão para todas as coisas. Há um padrão para a tua vida emocional. Há um padrão para o teu casamento. Há um padrão para você se relacionar com os seus irmãos. Há um padrão para você cuidar dos seus filhos. Há um padrão para você cuidar dos teus negócios. Há um padrão para você cuidar da tua vida financeira. Há um padrão em relação ao teu chamado. Há um padrão para todas as coisas. E em todas as coisas ele precisa ser adorado. Em todas as coisas, a nossa adoração a Deus precisa falar mais alto. A nossa adoração a Deus precisa estar à frente. Esse é o tempo de nós nos submetermos ao jeito de Deus. Esse é o tempo de adorá-lo a ponto de se submeter o jeito de Deus, a vontade de Deus para todas as coisas em nossas vidas. E Abraão fez isso. Abraão compreendeu que aquele era um tempo de adoração. E que bom que ele compreendeu. E porque ele compreendeu que aquele era um tempo de adoração, olha a resposta que aquele homem dá. Olha a resposta que aquele homem dá, subindo. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Parar por aqui. Querido, que coisa extraordinária. Olha a resposta daquele homem. Durante a sua caminhada, Deus proverá. Sabe, Abraão só pôde dar essa resposta porque ele sabia que uma genuína adoração sempre vai produzir, vai gerar provisão. Independente da consequência, independente do que Deus fará, Abraão tinha a convicção que Deus faria o melhor. Ele tinha a convicção em seu coração que o resultado de uma genuína adoração sempre seria provisão. Sabe, quando você verdadeiramente tem uma vida de genuína adoração, o Espírito também te revela que no final Deus proverá, que tudo sempre ficará muito bem, segundo a vontade dele, não a minha, e que não importa o que ele faça, mas o Espírito me convence que sempre será o melhor. Por isso eu não temo. Abraão não temeu, igreja. Abraão não se desesperou, porque uma genuína adoração, ela não gera temor. Ela gera paz. Ela gera tranquilidade. Abraão não temeu. Eu quero dizer para você que a nossa geração, nós precisamos decidir se relacionar com essa palavra da mesma forma que Abraão se relacionou com aquilo que Deus pediu a ele. Nós precisamos, como igreja, se relacionar com a palavra de Deus de forma pura e genuína, a ponto de deixar esse padrão prevalecer acima de nós. Acima de nós, de decidir obedecer esse padrão, mesmo com um risco de morrer. Porque se eu tiver que morrer por conta desse padrão, eu ainda assim não temerei mal algum, porque saberei que a morte para mim é lucro. É lucro. É lucro. Sabe, nós vamos compreender que o que Deus espera de nós, a adoração que Deus está pedindo para nós, para que seja restaurado na nossa geração, é uma adoração que, independente do resultado, eu decido obedecer. Eu não abro mão daquilo que Ele me pede para fazer, com a certeza que Ele fará o melhor. Independente do resultado, Ele vai fazer o melhor na vida daqueles que o amam e o amam segundo a sua palavra. É uma obediência com disposição a qualquer coisa, mas para que a vontade dEle seja feita. É uma obediência que me faz compreender que eu posso suportar todas as coisas na minha vida, mas a única coisa que eu não posso suportar é saber que a vontade dEle não tem sido feita na minha vida. Isso eu não suportaria. Eu não suportaria, eu não aguentaria. Uma obediência que, independente do resultado, eu o adoro, eu me submeto, porque eu creio no Deus a qual eu sirvo, e Ele é bom, e tudo que Ele for fazer na minha vida vai ser fruto de bondade,
pelo sim, pelo não, pelo ainda não, mas sempre será fruto da bondade. Esse tipo de adoração precisa ser levantado no meio de nós. Uma obediência acima de nós. E essa obediência, ela gera paz, ela gera tranquilidade. Ela não gera desespero. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens maravilhosos no Senhor. Eles passaram por um tempo de grande desafio, onde eles deveriam se prostrar a uma estátua. Mas eles sabiam que isso era contra a um princípio de Deus. Porque eles entendiam que a sua adoração deveria ser somente a Deus. E mesmo com o risco de morrer, eles decidem adorar. Eles decidem colocar a sua adoração na frente. Eles se submetem ao padrão de Deus. Você conhece a história? Eles são lançados numa fornalha. E sabe o que é lindo? Porque aqueles homens dizem: se Ele me livrar, se o Deus da minha vida me livrar, eu vou continuar firme. Mas se Ele também não me livrar, e eu tiver que morrer, eu vou continuar firme. Sabe por quê, igreja? Porque eles tinham convicção que independente do resultado, seria o melhor de Deus para a vida deles. E se eles tivessem que morrer ali naquela fornalha, é porque aquele seria o tempo deles serem recolhidos por Deus. Então tudo bem, desde que a vontade dele seja feita. Sabe, uma adoração. Sabe quando Deus te abençoa com um emprego, e você está trabalhando, e de repente seu chefe te chama e pede para você fazer muita coisa errada, pede para você mentir, pede para você se corromper, e você mesmo com o risco de perder o seu emprego, você continua decidindo a adorar esse Deus, a pôr a adoração na frente, a se submeter à vontade de Deus. Quando você olha para o seu chefe e fala: você vai me desculpar, mas isso eu não vou poder fazer. Você pode até me mandar embora, mas isso eu não vou fazer. Isso é adoração, igreja. Essa semana eu fiquei impactada com um testemunho de um dos homens aqui da nossa igreja. E eu senti no coração que eu deveria testemunhar isso. E ele tem um trabalho, o trabalho dele é de noite. E é um trabalho que precisa começar um pouco mais cedo. Porque ele entrega pizzas. E sabe o que é lindo? Porque ele entende o quão valor é estar na casa do Senhor. Que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. E você sabe o que ele diz lá para o chefe dele: olha, eu aceito o emprego, eu vou trabalhar, mas eu preciso te dizer que quarta, sábado e domingo eu só posso começar a trabalhar depois das 9 da noite. Sabe por quê, igreja? Para não perder um dia de culto. Mesmo com o risco de ganhar menos, ele decidiu colocar a sua adoração na frente. Ele decidiu se submeter a um padrão de Deus acima de todas as coisas. Ontem eu ouvi um outro testemunho de um outro irmão da igreja que estava compartilhando conosco que ele teve um grande prejuízo. Ele achou, na verdade, que ele teria um grande prejuízo nesse tempo, no seu trabalho. Mas ele descansou em Deus, porque ele disse: Senhor, se eu tiver que ter prejuízo, eu vou ter, mas eu não abro mão de te honrar.
mesmo se eu tiver que ter prejuízo nesse tempo. Sabe o que aconteceu, igreja? Ele foi surpreendido. Porque quando ele foi fazer as contas, quando ele foi receber, ele recebeu um dinheiro 3 vezes mais do que ele estava esperando. Para a glória de Deus. É incrível, porque esse tipo de adoração, uma adoração que está disposto a perder, uma adoração que está disposto a morrer, uma adoração que está disposto a passar por qualquer resultado, mas que não abre mão da vontade de Deus prevalecer, é uma adoração que ao invés de gerar medo, ao invés de gerar desespero, ela gera paz. Ela gera tranquilidade, ela gera alegria. Abraão não subiu no monte temendo. Sadraque, Mesaque e Abednego não subiu, não entrou naquela fornalha desesperado. Não. Porque esse tipo de adoração, uma adoração genuína, ela gera paz, ela gera tranquilidade, ela gera certeza que Deus vai prover em qualquer circunstância da minha vida, que o melhor Ele vai fazer. E é exatamente esse tipo de resposta que deveria estar saindo na boca dos crentes. Diante da economia, diante da enfermidade, diante das más notícias, é esse tipo de resposta que deveria sair da nossa boca. Deus proverá. É esse tipo de certeza que nós deveríamos ter em nossos corações. Mas sabe por quê? Que na boca de muito crente não tem saído isso. Deus proverá, vai ficar tudo bem, independente do resultado. Eu não temerei mal algum, porque a minha vida está no controle de Deus. Sabe por quê? Porque infelizmente na vida de muito crente não está havendo uma adoração genuína. Porque na vida de muito crente a sua adoração está debaixo de mistura. Porque na vida de muito crente, esse padrão deixou de estar na íntegra. Esse padrão deixou de ser real. Esse padrão deixou de ser submetido. Por isso medo, por isso desespero, por isso a insegurança. Porque quando eu decido colocar esse padrão acima da minha própria vida, a única coisa que eu vou produzir, a única coisa que eu vou sentir na minha mente e no meu coração é a paz de Deus. Com a certeza que Ele cuida dos seus. Com a certeza que realmente Ele proverá. Caso contrário, é só medo e só desespero. É esse tipo de resposta que deveria sair da nossa boca. Ele proverá. Eu quero dizer para você que é tempo de pôr em ordem a nossa vida. Igreja, é tempo de pôr em ordem a nossa casa. E a primeira coisa que precisa ser levantada na tua casa é o altar da adoração. A primeira coisa que precisa voltar a estar na frente, que precisa estar à frente na tua casa, é a obediência à palavra em tudo, para com todas as áreas da tua vida. Uma obediência, mesmo com disposição de perder, de morrer por Ele, mas entendendo que ainda assim vai valer a pena. Olha que coisa tremenda. Ali no Monte Moriá, apontava para um sacrifício, tanto de Abraão para com Deus, mas de Deus para com Abraão, porque também apontava para o sacrifício de Jesus. Então eu quero que você compreenda isso. O sacrifício de Abraão para com Deus aponta para a adoração. Gera adoração. É o que Deus nos pede, igreja. Mas o sacrifício de Deus para com Abraão, que tem a ver com o sacrifício de Jesus, aponta para provisão. Provisão. A Páscoa, a verdadeira Páscoa aponta para quê? Para provisão. Provisão. E provisão tem que ser fruto de adoração. Você sabe qual é o monte que Abraão subiu para adorar? Monte Moriá.
E qual é o nome desse monte? Qual é o monte que no versículo 5 ele fala assim: fique aqui e eu e o moço vamos adorá-lo. Você sabe que nome se deu ao monte de Moriá? Deus proverá. Que coisa extraordinária. Aqui aponta para a aliança de Deus para com os seus. Abraão para com Deus, mas Deus para com Abraão. O nosso sacrifício, o nosso holocausto tem que apontar para adoração, tem que gerar adoração, porque o dele para conosco gerou provisão. Meu Deus, que coisa extraordinária. Por isso essa adoração genuína não pode mais faltar no meio de nós. Igreja, nós estamos no tempo certo para experimentar coisas maiores e coisas melhores diante de Deus. Escute o que eu vou dizer. A igreja de Cristo, ela está no tempo certo para mostrar para o mundo que tem que haver uma diferença daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem essa palavra e daqueles que não obedecem. Tem que haver uma diferença e há uma diferença. E esse é o tempo do mundo ver isso. Esse é o tempo do mundo conhecê-lo. Não de forma superficial, mas esse é o tempo de Deus conhecer, do mundo conhecer o Deus da palavra. E como é que o mundo vai saber quem Ele é? Através da nossa adoração, através da nossa submissão à vontade dEle. E então, de fato, vamos adorá-lo. E enquanto estivermos adorando, Ele também trará provisão para a sua glória. E então haverá grande salvação. E toda a bênção de Deus na nossa vida terá o peso da glória. Toda a bênção de Deus na nossa vida não será passageira, mas será eterna, será para narrar para gerações vindouras quem verdadeiramente Ele é, segundo a sua palavra, sem tirar uma vírgula, sem acrescentar uma vírgula. É essa adoração que precisa ser restaurada na nossa casa. Nós temos que subir, igreja, porque a direção de Deus para nós é: suba aqui, é tempo de subir. Mas em submissão à vontade dEle, permitindo que a adoração esteja à frente. Independente do resultado, eu escolho adorá-lo, porque eu sei o Deus a qual eu tenho servido, e o Deus que eu tenho servido é bom, em todo tempo Ele será bom. Todo o resultado de Deus na minha vida será bom. Eu só preciso obedecê-lo e confiar que independente do resultado será bom, perfeito e agradável. Tem que haver uma diferença daqueles que praticam a palavra e dos que não praticam. E há uma diferença. E esse é o tempo. Esse é o tempo daqueles que praticam a palavra florescer como nunca. Porque a adoração é nossa para com Ele. Nós geramos adoração e o Senhor gera provisão. Que coisa tremenda para a sua glória. E olha o que acontece com essa geração. Eu quero ler com você. Gênesis, versículo 22. Olha o que acontece com essa geração que decide obedecer. Não de forma parcial. Não só em algumas áreas que eu quero, que eu desejo. Mas uma geração que está disposta a qualquer coisa, mas para que a vontade dele seja cumprida na minha vida em tudo. Uma geração que não vai abrir mão de se submeter à vontade dele, acima da alma, acima da circunstância, acima de qualquer coisa. Sabe o que acontece com essa geração? Versículo 17. Quero ler.
ler desde o versículo 9, amém? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negastes do teu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocaustos em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Olha o que vai acontecer com essa geração. Que não importa com o resultado, mas não abre mão de obedecer a Deus em tudo, em todas as áreas. Uma geração que vai levantar o altar de uma genuína adoração. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não negastes o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou seus moços e levantaram-se e foram junto a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Que coisa tremenda, igreja, nós precisamos despertar. Ei, o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda há planos maiores e planos melhores para você como família, que existem no coração de Deus e que chegou o tempo de se tornar realidade. Esse é o tempo que Deus está chamando a tua casa. Esse é o tempo que Deus designou. Esse é o tempo que Deus separou para provar a tua família, para te dar um tempo de experiências próprias, para te dar um tempo de experiências maiores, para que você possa ser usado por Deus para essa geração, para que você possa narrar para essa geração o quanto Ele é bom, o quanto Ele é cheio de benevolência e quanto Ele é Deus de provisão. O Deus que traz o improvável para aqueles que o amam. O Deus que provê do nada para aqueles que o amam. Um Deus que se levanta para aqueles que o amam. Um Deus que brada para aqueles que o amam. É tempo dos céus bradar. E o que vai fazer os céus bradar é uma adoração no meio de um só povo nos quatro cantos da terra. De um povo que vai permitir que essa palavra reine. De um povo que vai se submeter a essa palavra, custe o que custar. De um povo que não vai abrir mão dessa palavra, mesmo que eu ainda tenha que morrer. Por esse evangelho, por essa vontade. Porque eu poderia suportar tudo na minha vida, mas a única coisa que eu não suportaria é não estar fazendo a tua vontade. Santo Deus, porque o que poderia ser melhor na tua vida do que cumprir a vontade de Deus? Ele é Deus que cuida dos seus. Ele tem a nossa vida na palma da mão. Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos. Ele sabia tudo a nosso respeito, desde o dia que a gente ia nascer até o dia que nós seremos recolhidos ou arrebatados nos céus, sem passar pela morte. Meu Deus, tanto temor, tanto desespero no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque está faltando adoração.
Porque quando há adoração dentro da tua casa, não há espaço para temer. Porque quando há obediência na tua casa, a todo o padrão de Deus para a tua vida, você dorme. Você não perde noite de sono. Com o que há de comer, com o que há de vestir. Sabe por quê? Porque você tem a convicção daquilo que Ele te pede. Porque você tem a convicção que se você estiver em obediência a Deus, a tudo aquilo que Ele te pede, Ele mesmo cuidará de você. Porque Ele é bom, igreja, mas Ele também é Deus de provisão. Exatamente como Ele quis mostrar ali naquele altar, naquele holocausto de Abraão. Que a genuína adoração, ela gera provisão. Provisão da onde eu não vejo. Porque na verdade eu não preciso ver, eu só preciso obedecer. E a provisão vem. Seja para qualquer área da tua vida, a provisão sempre virá. Porque Ele é Deus. Mas o que você tem decidido? Que tipo de adoração você tem dado a Deus? Nós temos visto uma adoração tão manca. Manca. Porque tem sido fruto de uma obediência, não mais na íntegra, mas tão parcial. Somente naquilo que eu quero, naquilo que eu acho. Santo Deus. Não é esse tipo de adoração que Deus espera de nós. Não é esse tipo de adoração que vai fazer com que os céus venham bramar a nosso respeito. Bradar ao nosso respeito. Não é esse tipo de adoração que o mundo vai saber quem de fato Ele é. Tempo de subir. Esse é o tempo que você tem que pegar a tua família hoje e decidir. Assim como Abraão decidiu com Isaac. Nós vamos subir e vamos adorá-lo. Vamos nos submeter à vontade dEle e voltaremos. Porque tudo ficará bem. Porque tudo sempre vai ficar bem na vida daqueles que amam. E o amam em espírito e em verdade, em obediência a um padrão que dá certo. A um único padrão que pode te fazer florescer. Você está entendendo? Esse é o tempo da gente deixar essa palavra reinar. De verdade. Não só em conhecimento, mas em obediência. Esse é o tempo de nós permitirmos que essa palavra fique no centro da nossa vida, acima de qualquer coisa. Acima da provisão, acima da bênção, acima da cura. Esse padrão precisa ser praticado. E então o resto. Confie nisso, igreja. O resto, Ele tudo fará. E será com peso de glória. Porque serão bênçãos, serão testemunhos para narrar para outras gerações vindouras quem Ele é, segundo a sua palavra. Amém. Você está pronto para subir? Eu queria chamar o louvor. Quem puder tirar aqui para mim? Esse é o tempo de você provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que Ele é bom, igreja. Que Ele é Deus de benevolência. Ele é Deus que tem prazer em nos abençoar. De geração a geração. Nós precisamos restaurar o altar da adoração. De nada vai adiantar na tua vida. Escute o que eu vou dizer, nada vai adiantar na tua vida. Nenhuma cura, nenhuma bênção, nenhuma movimentação vai adiantar na tua vida se o altar da adoração não tiver restaurado no teu lar. Não tiver levantado no teu lar.
E a direção de Deus para nós nesse domingo de Páscoa: levante o altar da adoração. Levante o altar da adoração na tua casa. Levanta o altar da adoração na tua casa. E todo o resto Ele fará, Ele cuidará. Porque o sacrifício de Abraão gerou adoração, mas o de Deus, para nós, gerou provisão. Eu quero te convidar hoje a dar um passo para trás. Porque não é a nossa vontade mais que tem que estar na frente. Não é mais o meu querer, não são mais os meus conceitos. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que acrescenta uma vírgula, ou que tira uma vírgula daquilo que Ele nos deixou. Anátema é. Mas bem-aventurado é o homem que obedece a esse padrão. Bem-aventurado é o homem que se submete a esse padrão, acima de todas as coisas, independente do resultado. Porque são esses que florescerão. São esses que contarão para gerações vindouras quem Ele é. São esses cujos frutos serão com peso de glória. De glória. Conserta a tua vida. Aquilo que você ainda não está em obediência, seja em qualquer área da tua vida, seja para qualquer área da tua vida. Essa é a noite que o Espírito Santo está nos dizendo: suba. Suba, porque Ele está nos dando a oportunidade de restaurar aquilo que um dia se perdeu. Conserta aquilo que precisa ser consertado hoje. Olha para teus filhos hoje e faz um compromisso com a tua casa, com a tua família. E diz para eles: a partir de hoje nós vamos fazer um compromisso que nós nos submeteremos a essa vontade, independente da circunstância. Nós nunca mais vamos abrir mão do padrão de Deus, independente do resultado, porque eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu creio. É esse tipo de adoração que Deus espera de nós. É quando Ele olha e nos vê nos submetendo, independente do resultado. Isso é adoração. Em tudo, não abra mão. Não coloque coisas no lugar que são de Deus. Não negocie um princípio de Deus na tua vida, seja para qualquer área. Não negocie, não troque qualquer princípio de Deus sobre a tua vida, qualquer direção de Deus para a tua vida, qualquer coisa que Deus te disse através da palavra, por aquilo que você acha, por aquilo que você quer. Não negocie. Porque enquanto você não obedecer, enquanto você não se submeter, a tua adoração não pode subir. A tua adoração não sobe. É tempo dos céus bramar, bradar em favor de um povo. É tempo de Deus se levantar e enxergar nos quatro cantos da terra um povo que subirá, mas em adoração, em submissão. Para esses, Deus muito o abençoará. Deus certamente proverá, mas será para a glória dEle. Não terá o fim nós mesmos.
E começaremos a narrar para as nações, para toda a terra, o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. Em nome de Jesus. Esse altar está caído na nossa geração. Mas essa é a noite de fazermos com que ele fique de pé novamente. E eu quero convidar você, junto com a tua família, se você entendeu essa palavra, se você entendeu que isso é do Espírito, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Deus conosco. Levanta o altar da adoração na tua casa, obedeça aquilo que você não está obedecendo. Obedeça acima da circunstância. E você verá o Senhor agirá em teu favor para a glória dele. Caso contrário, nada acontecerá. E você vai perder a chance de ser usado nessa geração para narrar para aqueles que ainda não o conhecem, começar a conhecer esse Deus. Eu queria que você se prostrasse como família. Eu queria chamar a minha família aqui. Porque esta noite o Senhor está nos dando uma direção como igreja na terra. Para a igreja nos 4 cantos na terra. Restaura o altar da adoração. Restaura o altar da adoração. Para de abrir mão do padrão de Deus. Para de ficar escolhendo aquilo que você quer obedecer. Decida obedecer. Independente do resultado, eu escolho obedecer. Eu escolho obedecer. E nesta noite, como família, nós queremos subir para adorá-lo, em submissão à tua palavra, em obediência a um padrão que dá certo, independente do resultado. Nós não abriremos mão de continuar te obedecendo, porque sabemos no Deus que temos crido, que é tempo de subir. Você pode dizer para a tua família aí, e dizer assim: hoje nós subiremos em total submissão à vontade do padrão dele acima de nós, na nossa frente, na frente das circunstâncias. Nós não abrimos mão do padrão de Deus. Não abro mão do teu padrão. Não negocio mais o teu padrão. Não negocie mais nenhum só padrão de Deus para a tua casa. No nome de Jesus. E nós vamos louvar e depois nós vamos orar para todas as famílias que estão nos assistindo. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti, meu amado Jesus. E eu nada sou sem ti. E estou sem ti. Aleluia. Aleluia. Pai, nós estamos aqui prostrados como família, porque essa é uma noite que nós devemos discernir a tua voz. E o teu Espírito Santo nos dá uma direção. A direção de restaurar o altar da adoração, daquilo que um dia se perdeu, se quebrou, ficou caído. Esta é a hora de voltar a ficar de pé. Pai, nós queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós como igreja, como teu povo na terra. Por todas as vezes que não decidimos te adorar como Abraão te adorou. Por toda adoração cheia de mistura. Por todas as vezes que colocamos as nossas vontades na frente da tua. Por todas as vezes que decidimos mais ser agradados do que te agradar, Senhor. Perdão por toda falta de entrega, por toda falta de renúncia, de genuína busca. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia da tua noiva. Mas a tua palavra nos garante que sempre vai haver uma remanescente.
Sempre vai haver um povo que terá ouvidos para te ouvir. E nós queremos fazer parte desse povo na nossa geração. Pai, nós queremos ter ouvidos para te ouvir. Abençoa cada casa. Que seja um novo tempo para cada família hoje. Que seja um tempo onde cada família decida adorá-lo. Adorá-lo, a obedecer esse padrão, a não mais negociar o teu padrão acima das circunstâncias. Usa essas famílias, usa essas casas para narrar para gerações vindouras a verdadeira Páscoa. E a verdadeira Páscoa aponta para um Deus que é bom. Ele é bom, Ele é cheio de benevolência. E Ele também é Deus de provisão. Mas isso tem que ser fruto de adoração, de genuína adoração. Então ora vem, Senhor Jesus. Enche os nossos lares com Tua glória. Levanta tudo que tiver caído. E que a partir desta noite nunca mais venhamos a negligenciar um padrão do Senhor. Que venhamos nos arrepender, nos consertar por Ti. E na autoridade do Teu nome, eu quero liberar para todas as famílias dos 4 cantos da terra que ouviram essa palavra, que a mesma bênção que o Senhor liberou sobre a família de Abraão será a mesma bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Coisas maiores e melhores virão, mas terão peso de glória. Serão para que vocês possam narrar o quanto Ele é bom, o quanto vale a pena gastar cada fôlego da nossa vida no altar de Deus, em prol ao reino de Deus, em prol a um padrão que dá certo. Pai, nós queremos colocar nossas famílias no Teu altar sem reservas. Nós queremos de verdade nos submeter a esse padrão. De todo o nosso coração, nós nos entregamos por inteiro para Ti, para que a Tua vontade seja feita. Faça em nós a Tua vontade como é feito lá no céu. Faça em nós a Tua vontade como é feito lá no céu. Faça em nós a Tua vontade como é feito lá no céu. É o que nós oramos em nome de Jesus. Derrama paz, derrama alegria, derrama tranquilidade. Porque quando nós adoramos, Te adoramos genuinamente, conforme a Tua palavra, nós não tememos. Não há espaço para temer. Agora, quando há desobediência, o medo ganha espaço, o desespero ganha espaço. Quantas famílias com medo, quantas famílias na insegurança, porque tem desobediência, porque não estão em obediência. Então eu clamo ao Senhor, troca a desobediência nos nossos lares pela obediência, no nome de Jesus. Porque quando a obediência reinar na tua casa, a paz também vai reinar, a alegria vai reinar, a provisão vai reinar. No nome de Jesus, nós abençoamos cada casa, cada família, com planos maiores e planos melhores, para a glória do Senhor. Que depois desse culto, nossas casas nunca mais sejam as mesmas. A nossa adoração nunca mais seja a mesma.
no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Eu quero te convidar. Nós vamos adorar a Deus com toda a sua força. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Este Rei da Glória, outro igual não haverá. Quem é este Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. Diga aí na sua casa. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Rei que nos salvou, poderoso em seu amor. O Rei que nos deu sua vida, em cada gota do seu sangue. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Celebre, igreja. Salvador. Vivo está o nosso Deus. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Aleluia. A glória nós a entregamos só a Ele. Só a Ele. Só a Ele. Você crê nisso? Que depois dessa Páscoa, a nossa adoração nunca mais será a mesma? Vamos preparar uma adoração de celebração aí?
Eu dou trabalho para esse grupo, gente. Eu sei. Vamos se alegrar aí na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, porque você deve se alegrar. Porque quando há genuína adoração, também sempre haverá provisão. Para que todos vejam que Ele é bom. E o seu amor dura e dura para todos sempre, de geração a geração. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que essa Páscoa seja um divisor de águas para a tua família. Que seja um antes e um depois. Que a partir de hoje, você e a tua casa venha verdadeiramente desfrutar dos planos maiores e planos melhores que só Ele tem preparado para aqueles que o amam e o amam segundo a sua palavra. Que essa adoração seja levantada, que essa obediência seja levantada hoje na tua casa, sobre todas as coisas. Que a graça do Senhor, que a comunhão do Senhor, que a alegria do Senhor, que a adoração a Deus nunca nos falte, mas esteja sempre conosco, sempre presente, em todo o tempo, acima de nós, acima de tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos